o nosso processo está sendo online. Hoje a gente tem um sistema que a gente consegue fazer todo o cadastramento, emissão de boleto, das notas, contato com o devedor, né, com a empresa devedora, com a pessoa devedora. A gente faz todos os registros, né, desses contatos e consegue ter um follow-up, né, desde o início do registro e do contrato. Então, quem tiver interesse em contratar a Condini, como que vai funcionar? Nós vamos fazer primeiramente uma triagem com essa pessoa, tá? E vamos verificar a documentação que ela tem, nós vamos verificar os dados da empresa, se está atualizado ou não, fazer um primeiro cadastro e um contrato. Como que funciona esse contrato? O contrato com a Condini, que é uma empresa de cobrança, é um contrato extrajudicial. Então, nós não vamos efetuar cobrança judicial nesse primeiro momento. Então, a gente começa primeiro com um contato telefônico com essa empresa, né? Verifica se esses dados estão atualizados e vamos fazer uma cobrança através de e-mail, telefone, cartas e presencialmente também. A gente entende que somente mandando um documento, cartinha de cobrança, não funciona. Tá? Isso daí é a experiência que nós temos, então eu preciso ter um contato com esta produtora, com essa pessoa que está devedora, para eu poder fazer começar, a gente fala que é um relacionamento, né, com a empresa, a fim de buscar que ela pague o que está devendo, de forma a agradar a todos. Então, quando um técnico entrar em contato conosco, vai ser feito primeiramente uma triagem, né? Onde a gente vai saber o valor do débito, onde nós vamos saber até que forma ele aceita esse pagamento, porque quando a gente tem o valor devedor, muito difícil a pessoa querer pagar à vista, né, o que está devendo, ou até mesmo fazer um pagamento sem algum desconto, né? Então a gente precisa ver quanto tempo está essa dívida, como que o técnico tem intenção de receber. Então todas essas informações a gente já o primeiro contato. A pessoa aceitando, qual que é o custo da Condini? A Condini não é mensalidade, a gente não cobra nada do técnico, tá? A gente cobra 10% do valor da dívida. Então, se a produtora hoje deve 5 mil, a partir do momento que está na cobrança extrajudicial, ela já vai dever 5.500, tá? Então, não é o técnico que vai pagar, é a produtora que vai pagar, né, esse valor para a Condini. Então, o técnico não tem despesa. Nós vamos fazer um contrato de exclusividade, por quê? A partir do momento que procurar a Condini para fazer a cobrança, ele não pode receber e nem contratar outra pessoa para fazer essa cobrança enquanto nós estivermos com esse contrato ativo. Esse contrato ativo normalmente são 90 dias, tá? Que nós deixamos, né, os 90 dias para conseguir trabalhar. Após esses 90 dias, se a gente não conseguiu ter êxito e eles quiserem continuar, a gente pode continuar ou podemos entrar com uma assessoria judicial. Então, nós indicamos um escritório que pode fazer, a pessoa pode ter a liberdade de escolher um escritório para poder fazer essa cobrança na esfera judicial e aí contratar um advogado para fazer isso, tá? A gente tem escritório parceiro, mas não necessariamente precisa ser o nosso escritório. Depois desses 90 dias, se a pessoa fala, não, pode continuar cobrando, a gente vai continuar cobrando e fazendo follow-up e mandando sempre um relatório para o técnico, né, como a gente chama do nosso cliente, informando quais são os procedimentos. Quando a gente faz a triagem, qual é a importância da triagem? A gente sempre vai perguntar se aceita parcelamento, não aceita, por quê? No momento do nosso primeiro contato, quando a empresa tem, né, às vezes a intenção de fazer o pagamento, a gente não perde essa oportunidade. Por isso que a gente já sabe, olha, então eu consegui fazer em 3 vezes para você receber, a gente já emite o boleto, já emite a confissão de dívida e já emite o contrato. Assim, a gente não perde a oportunidade de falar, não, calma, eu vou verificar se, né, a pessoa quer receber assim, dessa forma. Por isso que a gente já tem um modelo e uma combinação com o técnico antes, até mesmo fica no contrato isso, tá? Recebendo, a Condini mesmo manda um boleto, onde os honorários já são sempre na primeira parcela, por isso que a produtora já paga.
Nós fazemos a manutenção desse boleto, então pode estar lá em 10 vezes para receber, então a gente vai fazer manutenção, a empresa recebe SMS, e-mail de cobrança e nós vamos fazer sempre o acompanhamento disso. Não pagou no acordo, não fez, né, o primeiro pagamento, volta a estaca zero. A gente continua fazendo a cobrança. Desfez a cobrança no modelo de contrato, não cumpriu com o acordo, ele vai pagar de novo os 10% lá atrás, a gente vai ter que refazer uma cobrança, tá? Todos esses detalhes, eu acho, né, pelo que eu entendi um pouquinho da forma, né, dos técnicos de vocês trabalharem, a gente vai analisar caso a caso. Então, as pessoas vão entrar em contato conosco, a gente vai fazer essa análise da forma, qual é a melhor forma de cobrança, os documentos que eles têm, para a gente começar o processo de cobrança. Fazendo essa análise, dentro de um cadastro, fechamento de contrato, com 5 dias, a gente já começa a cobrança com essas produtoras. Quando a gente fala em cobrança que pode ser presencial, a nossa reunião, eu imagino que deve ter produtora que deve estar devendo para mais de um técnico, né? Então, se tiver mais de uma pessoa que esteja com a mesma produtora, nós podemos tentar um acordo um pouco maior, né? Uma negociação maior, porque eu tenho certeza que eles também querem se resolver antes de entrar num problema judicial aí maior. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raíssa. Pode. Temos produtoras que sabemos que são costumadas em atraso. Seria possível, desde a emissão da nota, já colocar os documentos para cobrança com vocês? Sim, é possível. É possível. Não esperar, ou seja, não esperar o atraso, né? Sim. Já ter o documento adiantado, isso se tornaria um padrão até de processo, né? Sim, o técnico um padrão faz de o trabalho, processo. passa, emite a nota de acordo e passa para vocês. Porque se tiver o atraso, já está na tua mão já, né? Antes de a gente esperar o atraso. Porque muitas produtoras costumam atrasar, muitas vezes atrasam na autorização, que é uma forma que eles ganharam, digamos, de achar algum tempo, né? Ganhar algum tempo, eles demoram a autorizar o faturamento, né? Então, se o técnico já deixa com você já a cobrança desde a partir da emissão, eu acho que seria uma forma segura, né? Sim, a gente faz o acompanhamento se foi pago dentro do prazo ou não. Se não, a gente já inicia o processo de cobrança. Sim, podemos fazer assim. Leone queria conversar, falar? Palavra, Leone. Oi, pessoal, tudo bem? Raíssa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu cheguei, talvez não peguei o início da apresentação sua. Vocês vão trabalhar, vamos supor, se um técnico ou alguém quer usar o serviço de vocês, todas as notas e cobranças desse técnico ficam obrigatoriamente a cargo de vocês, ou a gente vai ou pode escolher determinadas cobranças para colocar com vocês. Digo isso porque, ao contrário do que a Sônia acabou de falar, a gente tem produtoras que são parceiras e que nunca atrasam pagamento e não tem nenhum problema disso. Aí tem outras que, quando a gente vai trabalhar, a gente já observa alguns cuidados, tentando receber adiantado, ou pedir que deposite um dinheiro, porque sabe que vai ter problema. Como é que é esse sistema? Como é que isso fica? Seu Cláudio, assim, o início do processo de cobrança, meu cliente serão vocês, os técnicos. A empresa, quem vocês vão indicar o débito que vocês querem que nós vamos trabalhar. Então, eu quero que trabalhe com esse débito. Pode ser uma, duas empresas, você que vai me indicar com os documentos que você vai me colocar. Não necessariamente precisa ser todas as empresas. O que vocês entendem que tem relacionamento que vocês vão conseguir receber, fica a critério de vocês. Nós estamos disponibilizando um serviço para cobrar o que vocês podem não receber, o que já está em atraso, né? Quem vai me indicar a empresa a ser cobrada são vocês. Tá? O contrato não é obrigatório ser todos, né? E aí eu acho, por isso que eu falei, eu acredito que também cada um vai
cada pessoa, né, cada técnico tem um caso aí, uma forma que, ou um porquê deixou de receber, por isso que a gente tem que Não, eu avaliar. digo isso por causa da questão custo, né? Sim. O custo seria um proporcional a quantos pedidos a gente faz, vocês vão... Na verdade, o custo é 10% do valor que tem a receber né, a gente cobra Se da caso a produtora. gente pedir para que vocês façam Sim, a cobrança, exato. é isso. Leone, Entendi. a empresa de cobrança está dentro da convenção coletiva. Por quê? Nós já incluímos essa possibilidade de cobrança via empresa de cobrança, que é uma forma da gente, primeiro, nos aliviarmos, né, com esse peso, que acabando ficando grande pelo número de inadimplência, né, que estamos tendo, e o sindicato não dá conta, a gente não tem um departamento de cobrança realmente e não dá conta de fazer isso. E a gente sabe muito bem que muitas vezes você tem 1000 sucessos, mas você tem um fracasso. Tem produtoras que você não tem jeito de receber, porque estão super complicadas. E, principalmente, esse momento deixou ainda muito mais as produtoras fragilizadas, vamos chamar assim, sendo que, em alguns casos, a produtora realmente omitiu o pagamento, né? A gente sabe que, nesses momentos, teve casos do cliente, a gente ter ido atrás do cliente, questionando se ele pagou, né? E ter descoberto que realmente ele pagou a produtora. E a produtora, não sei o que, a gente não sabe o que ela fez com o dinheiro que não pagou os técnicos. Então, isso... Mas a minha pergunta, na verdade, para ela foi porque eu sei que essa Sim. questão da cobrança está dentro da CCT. Eu estou com vocês junto com isso, desenvolvendo a convenção. Mas a questão é que não me ficou claro no processo a questão, primeiro, dos custos e, segundo, da questão... Um minuto. E, segundo, da questão de poder escolher, uma vez estando com eles, quem a gente vai colocar para que eles façam esse trabalho. Porque, muitas vezes, a gente pode achar indelicado usar uma empresa de cobrança para alguns clientes. É por isso que eu quis esclarecer essa questão. Só isso. Entendi. Eu não sei como funciona, mas eu acredito que quando a pessoa não trabalha numa produtora e não recebe, ela não vai trabalhar de novo até ela receber. Estou errada, Sônia? Pode acontecer. Às vezes a pessoa investe no futuro. Precisa perguntar para os colegas aqui como é. Depende da geladeira de cada um. Exato, porque assim, eu entendo que às vezes você faz um trabalho, você não recebeu, você vai fazer um segundo, pensando em receber os 2 trabalhos. E eu acredito que ninguém vai para um terceiro trabalho esperando receber o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Eu acredito que não seja assim. Bem-vindo ao nosso mercado de trabalho. É uma novidade, por isso estou perguntando, né? Porque assim, a gente não olha muito como eu posso falar, né? O tipo de mercado. A gente, infelizmente, a gente olha o dinheiro que a pessoa tem para receber e a gente olha e como a forma que a gente vai trazer esse dinheiro para a pessoa. Apenas números, né? É claro que quando a gente percebe que essa pessoa a empresa tem muito débito, já está uma falência jurídica, tudo, a gente, por vezes, que antes é a análise que nós vamos fazer, né? De qual é a produtora, qual é a empresa e qual que é a situação dela no mercado, até para falar, olha, eu acho que esse daqui já está perdido ou não, tá? Por isso que eu estou perguntando, porque eu acredito que não tenha pessoas que estão, né, que tenham trabalhado 2, 3, 4 vezes e não recebeu. Posso estar errada, me desculpe, gente. Eu acho que, né, até eu preciso saber se realmente é isso. O Valério pediu a palavra. Valério? Opa, estou aqui. Raíssa, Tá. só te respondendo, não, tem pessoas que voltam lá e ficam sempre trabalhando e não recebem mesmo. Essa é a nossa realidade. Eu acho que o que eu achei interessante aqui é que a gente vai ter uma empresa que vai fazer esse serviço. Agora, ligar, enviar e-mail na produtora, isso às vezes a gente acaba fazendo mesmo. Vai lá, porque conhece o dono, alguém vai lá implorar para receber. Agora, o que essa empresa faria de diferente que eu não faço, que vai
fazer essa produtora me pagar? É isso que eu imaginei que eu fosse me ver essa intriga. pergunta hoje já. Na Essa me verdade, intriga. todo mundo Vamos. faz, né? É assim, Ótimo. Quando você fez o contrato com a produtora, e isso não só com produtoras, mas dentro do mercado comercial, você tem um relacionamento ali com a pessoa e ela sabe que você está cobrando. Quando a empresa de cobrança terceirizada entra numa esfera e a pessoa recebe uma notificação extrajudicial, ela sabe que é o limite que ela tem para chegar num acordo com, né, seria com você, e realizar esse pagamento antes dela ter uma ação judicial. Porque quem procura uma empresa de cobrança e ela já entendeu que o gasto que ela tinha com você, se ela te devia 5, já aumentou mais 10%. Normalmente, quando vai para um processo, ela vai pagar um advogado, ela entendeu que essa cobrança não está mais parada, que ela vai ter um gasto muito maior, né, tendo que ser um advogado, vai pagar as custas, vai pagar no juiz. Então, eu digo assim, quando isso vai ser interessante no mercado de vocês, porque já que vocês têm uma convenção que determina isso, eu falo que é igual cobrança de condomínio, igual cobrança de solo, cobranças que já estão estipulado isso dentro de um boleto, tá? Quando você tem uns juros, uma multa, e a pessoa continua pagando, porque provavelmente vocês não têm isso, um juros, uma multa, e vocês acabam não cobrando, eu estou errada. Alguém pode me responder? Às vezes se emite boleto. Eu não tenho a prática de emitir boleto, porque por muita sorte, algumas produtoras que eu trabalho são de caráter idôneo, né? Mas sim, ocasionalmente a gente cai nessas produtoras que não pagam. Mas você mencionou, desculpa só então, você mencionou que a etapa de ir para o juiz é uma segunda etapa, que vocês entram num processo, então. É disso que ela sabe que ela vai ter que pagar 10% para vocês, eu vou receber o meu cachê integral, mas aí você me disse que aí sai da mão de vocês e vão para uma outra empresa que vai cuidar são duas pessoas, na verdade, vocês. assim, eu não gosto de falar, a gente, como eu disse, a gente faz um contrato extrajudicial. Nem todo mundo, exatamente pelo mercado, às vezes quer entrar numa briga judicial com eles, porque isso são fechados. A gente fala que é fechar a porta. A partir do momento que você entrar numa esfera judicial, eu acho difícil você voltar a trabalhar com essa empresa, né? Se ela te pagar, pode ser que você possa trabalhar com ela. Sendo clara, tá? Se você chegar e falar, não, eu quero sim entrar com a ação, a gente pode entrar com a ação. São outros valores, são outros, né, outros custos. A gente está falando no primeiro momento, na primeira etapa, que é uma ação extrajudicial, que é um trabalho que a gente vai fazer para vocês receberem logo, né? Porque eu acho que a ideia aqui é que as pessoas consigam receber rápido. Então, a gente está falando de coisa aí de 90 dias para conseguir iniciar esse processo de cobrança e vocês chegarem o dinheiro na mão de vocês, tá? Agora, se a gente perceber que isso não tem futuro, que não tem chance da gente conseguir ter sucesso, aí eu vou indicar vocês a fazer uma ação judicial com isso, que na verdade é um pouco mais demorado, né? Então, por isso que a intenção, eu acho que da Sônia, até a gente fazer essa parceria, né, Sônia, que as pessoas recebam o mais rápido possível antes da gente entrar, senão todo mundo começa a entrar com um monte de ação judicial, demora tempo para receber e vocês vão fechando a porta. Eu não sei quantas produtoras tem aqui, né? Não sei quantas produtoras são cadastradas, quantas trabalham, deve ser várias, mas ao mesmo tempo eu falo que o mundo é muito pequeno, então vocês vão acabar, pode ser que voltando, ou tendo indicação, ou fulano falou de alguém, você viu, essa pessoa entrou com um processo, antes mesmo de fazer uma cobrança, sabe? Me dá oportunidade de cobrar ou de fazer um acordo. Okay. O Álvaro pediu a palavra. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, Raíssa. Na verdade, eu faço parte também do Sindicine e uma das coisas que a gente colocou aí com essa história da cobrança, que eu acho que é importante destacar também, é que é o seguinte, hoje, como o Valério colocou agora na fala dele, algumas pessoas mandam boleto, outras não mandam. Então, assim, o processo de cobrança, ele não está corretado. Ele não sofre uma padronização.
Então, o que acontece? Porque nunca se esperou que, como a Sônia colocou também, que a gente fosse ter um volume tão grande de inadimplência e recorrente, né? E aí, para você ter uma ideia, existe sim pessoas que trabalham mais de uma vez na mesma produtora com cachês em débito, porque existe aí uma questão, entre aspas, social do nosso trabalho, que é complicada de lidar com ela. Você acaba se fechando ali em grupos, né, em equipes ou né? E aí você acaba, às vezes, até um pouco, as pessoas ficam até um pouco reféns de um esquema. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com a cobrança. Eu acho que chega um momento que a pessoa quer cobrar. Hoje, o sindicato tem uma questão que é, assim, a produtora nos quer passando nota, não quer nos contratar como funcionários, quer que a gente seja PJ. Só que, assim, na hora de pedir favor, eu sou funcionário, eu sou amigo. Na hora de me atrasar o pagamento, eu sou empresa. Entendeu? A questão toda é essa, que é aí que mora a picaretagem toda. Então, no momento em que ele pede para mim desconto, ter paciência, eu sou super amigo dele. Agora, na hora de me atrasar, não, eu sou só um CNPJ. Aí eu vou lá na empresa. Exato. Aí a empresa me recebe, às vezes tem produtora que abre de terças e quintas, abre só 2 horas a tesouraria para atender as pessoas. Então, o que o Valério falou que o técnico vai à produtora, eles sabem que tem um técnico que não vai conseguir ir. Porque ele vai, se ele tiver que trabalhar, ele não vai ter tempo de ir lá, porque nos horários que foi colocado. Então, acabou sobrando para nós no sindicato esse trabalho insistente, que na verdade tem que ser feito de uma maneira profissional. Acho que isso tem que ficar claro para as pessoas. Porque o boleto, você pode pôr os juros que você quiser. Não, existe um boleto, existe legislação. Sim. Né? Tem que ser feito de uma maneira correta. Então, é um medo que nós temos também, que as pessoas comecem a praticar. A minha associação, que é dos técnicos de iluminação maquinária, vira e mexe, alguém fala, não, vou meter uns juros lá. Mas eu sei que tem lei, eu sei que tem que ter um juros correto e tem que estar tudo certo. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação e que realmente é de criar incômodo para as produtoras, porque muitas são recorrentes mesmo. Então, com esse costume de que não vão ser cobradas. Nunca vai ter ninguém lá para cobrar, o técnico vai cobrar, mas fica com medo. Então, eu acho que sabendo que vai ter alguém que vai ficar cobrando, acho que isso vai mudar um pouquinho o cenário. Eu acredito que sim, Álvaro. O que você disse é uma grande verdade. Quando você faz o contrato com a pessoa, você já trabalhou mais de 1, 2 vezes na empresa, quando você vai cobrar, o Álvaro vai cobrar o que ele deve, ele vai te dar um tapinha nas costas e falar, espera um pouquinho, tal, não sei o quê. E vai te olhar depois também e falar, não, isso aqui, tô devendo essa empresa aqui, vamos ver qual a outra prioridade, depois eu pago ela. Quando entra uma empresa de cobrança, eles não vão dar um tapinha nas costas, entendeu? Não existe essa coisa pessoal, esse tipo de relacionamento pessoal. Meu relacionamento com eles vamos arrumar uma forma de pagar? Né? Vamos dar um jeitinho? Você quer que eu te dê uma ajuda para você pagar? Como que você vai querer pagar isso? Né? Tá ficando mais caro para você entendeu? Então começa a ver, isso aqui já não é mais aquela, né? Na lista de prioridade não é mais o 8º, começa a ser o 4º. Por quê? Porque está começando a ficar mais caro para eles. Então, eu entendo que... E profissionaliza mesmo, porque, como você disse, não é qualquer boleto. E a partir do momento que ele faz uma confissão de dívida, para mim, a gente pode também, dentro daquele né, dos boletos que nós vamos emitir para ele, colocar até mesmo uma questão de protesto. Tá? Então, acho que muda um pouquinho o cenário. Vocês vão, acho que, ter um resultado legal, sim. Vocês vão ter eles vão ter uma visão, na verdade, né, de vocês de forma diferente, que não está bagunçado, não é assim, as pessoas estão começando a cobrar mesmo, daqui a pouco eu vou ter problemas mais para frente, vou estar com o nome da empresa sujo. Então, acho que o cenário começa a mudar. A gente acaba profissionalizando isso e até um apoio para as pessoas começarem a se sentir mais à vontade na hora de fechar um contrato e saber que eu vou fechar, eu vou começar a dar as ordens, entendeu? Que seria, eu vou fazer, olha, meu contrato está aqui, eu vou acabar emitindo a nota nesse prazo que nós temos para você emitir a nota, entendeu? E se você não pagar na data, já vai automaticamente para a empresa de cobrança. Isso já pode estar no contrato de vocês mais para frente. Ok. O João Brito tá pedindo a palavra. Eu acho que alguém também mandou alguma coisa no chat, né, para eu responder depois. Tem uma dúvida aqui que eu acho que responde depois, mas é uma consulta sem contrato. Sem contrato, acho que fica difícil, né? É mais difícil porque a gente tem que se basear em alguma forma de
de contratos de trabalho, né, para poder fazer a cobrança. Pelo WhatsApp, assim, eu precisaria até consultar depois como que faria isso, tá? Não consigo te responder agora. É Bia, né? É isso? Bia Amaral. Fala, João. Então, só uma perguntinha rápida. Do ponto de vista prático, para o técnico, ele vai acessar os serviços da Condini, ele entra em contato com o sindicato ou ele entra em contato direto com a Condini? Eu acho que é direto com a gente, né, Sônia? Porque eu não quero passar mais trabalho para eles. O contato seria direto conosco. Justamente nos desafogando, né, dessa cobrança, que realmente ficou muito grande e nos toma muito tempo. Eu teria que ter uma estrutura para isso, né? Eu acho que uma cobrança desse tipo, uma organização desse tipo, primeiro, mostra mais profissionalismo, vai obrigar a produtora também a se organizar melhor, né? Porque muitas vezes é por bagunça realmente, né? De contabilidade, desorganização, falta de controles, né? Efetivos dentro da produtora. Às vezes nem é falta de dinheiro, e sim desorganização. Bom, João, agora a Natália que está nos assistindo aqui, ela está tomando nota, né, dessa reunião, ela que vai ser o contato das pessoas, a gente já deixou focado na empresa para atender o Sindicine, a Natália, e fazer a primeira triagem, tá? Aí depois tem a Val, que está aqui também, entendeu? Aí tem um apoio jurídico, então já tem pessoa destinada a receber o contato de vocês, tá? Perfeito. Acho que é o Leone agora. Só fazer um adendozinho rápido, só que cabe só a Soraya ser avisada, que é a pessoa que tem a comunicação ali também com as associações e os técnicos, só ser avisada de que a cobrança começou, só para saber que existe, porque aí nós, do lado do sindicato, vamos conseguir saber também quais empresas estão mais inadimplentes. Eu acho que isso é importante de existir, né? Um registro só, olha, estamos cobrando a Loucura Filmes, e aí começa a aparecer vários e-mails falando da Loucura Filmes, aí nós temos que tomar outras providências que não é, né, tem que avisar os técnicos, inclusive, que essa produtora tá nesse vulto aí de cobrança. O que eu acho que a gente pode fazer, Álvaro, concordo, como eu disse, como a gente consegue ter um relatório disso, passar o número sempre também para o sindicato de quantidade de produtoras que estão sendo cobradas, quantos técnicos, a gente passa um relatório desse para o Sindicine até acompanhar. Sem problemas. Sim, porque a gente vai usar isso até para nossa mídia, né? Para falar, enfim. Sim, não, a gente tem um relatório, ele sai da mesma maneira que eu posso emitir um relatório dos follow-ups, do andamento da cobrança para o técnico, seria o nosso cliente, a gente consegue mandar também um relatório com a quantidade de cobranças que estão sendo realizadas, quais as produtoras que estão com mais índice de devedor, um gráfico até com os números, e a gente repassa isso para o Sindicine. Perfeito. Leone. Bom, só completando a questão, Raíssa, então, não necessariamente é preciso que tenha um boleto dessa cobrança já registrado no momento da emissão da nota, ou isso é necessário? Não é necessário. Não é necessário. Ok, obrigado. Tá? Matheus. Aqui no computador. Uma pergunta, são duas perguntas na verdade. Uma é esse contato, telefone, ligação, ou tem alguma maneira como um aplicativo ou um meio digital que a gente consiga se comunicar? E outra questão é, existe uma estratégia traçada caso as produtoras boicotem isso e falem que não querem pagar, por exemplo, a taxa de serviço de vocês? Falem, tudo bem, eu pago o técnico, mas vocês tiram essa taxa? Existe alguma estratégia? Matheus, boa tarde. Essa possibilidade, quando entra em empresa de cobrança, eles já sabem que não tem, tá? Então, até porque eles sabem que a gente só vai firmar esse acordo com eles e ter essa facilidade de fazer o pagamento a partir do momento que aceitar o que a gente colocar na mesa. O máximo que eu vou fazer, se o técnico, no momento da triagem, aceitar, é um parcelamento para eles, entendeu? Se o técnico, não, vai, ele está me devendo já há um tempo, entendeu? Se ele quiser, eu dou um pouquinho de desconto, que eu acho muito difícil, a gente não gosta de trabalhar com isso, o valor que vocês fecharam é tanto, o máximo que a gente consegue fazer para eles, de repente, é um parcelamento,
A facilidade e a forma de receber, a gente vai tratar com vocês individualmente dentro de uma triagem, tá? Mas tudo que vai para uma empresa de cobrança, as pessoas já sabem que não tem como voltar atrás no pagamento e que ela vai ter um ônus a mais, tá? Referente a, você me perguntou como que vai fazer essa tratativa por e-mail, por aplicativo. Como a gente tem um sistema online, o aplicativo é interno, mas os relatórios, depois eu posso verificar se eu consigo deixar um login, uma senha, para vocês irem visualizando, isso eu posso ver depois com o pessoal do TI, tá? Mas, inicialmente, vocês iriam enviar um e-mail para a gente, a Natália vai entrar em contato, né? Eu vou mandar um relatóriozinho para você me preencher, ou a gente faz uma primeira triagem mesmo por telefone. Antigamente, a gente conseguia receber a pessoa no escritório, fazer isso, mas no momento não. E como a gente não sabe quando isso vai acabar, essa pandemia, quando eu vou poder receber novamente, fazer esse tipo de atendimento, a gente está fazendo isso tudo de forma online, tá? Então, a pessoa manda, a gente manda o contrato, a pessoa assina, a gente arquiva dentro do sistema mesmo o contrato e os documentos necessários, a gente vai fazendo essa troca de e-mail. Obrigado. Tem perguntas no chat? Tem, deixa eu só abrir aqui que eu vou responder. Desculpa, gente. João, você quer falar mais alguma coisa? Você continua com a mão levantada? O Simon respondeu, será que a Condini faz relatório? Sim, a gente faz sempre o relatório de todas as ligações, de quando tentou, o horário que tentou, com quem falou, quando mandou e-mail, isso fica tudo registrado, tá? Não entendi o prazo de recebimento por parte da empresa de cobrança após o vencimento. E qual a vantagem para o TEC controlar a empresa de cobrança ao invés de emitir um boleto bancário com a instrução de protesto? Foi o Giba, né, que perguntou. O prazo de recebimento, a gente faz a partir do momento que eu faço a triagem, que a gente assina o contrato, a gente começa uma cobrança. Eu não tenho como dar um prazo para pagamento quando eles vão fazer o pagamento. Se foi isso que você escreveu, acho que é isso. Quando a empresa vai poder fazer o pagamento. Por isso que a gente faz o contrato de no mínimo 90 dias, tá? A vantagem do técnico, como eu tinha explicado antes com o Álvaro, é que passa a ser um profissional, eles não têm mais contato pessoal com vocês. Quem já tentou emitir nota fiscal, que já conseguiu, né, ficar cobrando todo dia, você liga todo dia para cobrar, você protesta a empresa, tem muita gente que não gosta de protestar, porque, como eu falei, pode de repente fechar uma porta de trabalho. Se isso não é o problema, quem já emitiu o boleto já pode ter também protestado e pode não ter recebido. É porque eu acredito que toma tempo também a cobrança, né? Eu não sei qual que é o tempo do técnico. Se você parar de se debruçar na cobrança, né, no que das pessoas que te devem e pensar em ganhar mais dinheiro. Eu entendo isso. E quando a gente tira alguma coisa da nossa frente, por exemplo, eu tenho que ficar cobrando os meus clientes, né, para eu poder receber. Você vai parar de focar em conseguir novas coisas. Quando você contrata uma empresa de cobrança, além da pessoa saber que já está um passo para uma cobrança judicial, você deixa aquilo na mão de uma empresa que vai fazer todo dia. Todo dia ela vai ligar, todo dia ela vai encher o saco para você poder receber, tá? Não sei se eu respondi, Giba, mas qualquer coisa a gente pode conversar. Quase a empresa devedora me procure direto para fazer o pagamento após o contato com a Condini, assim evitando pagamentos dos 10%. Por isso que a gente faz um contrato, que a partir do momento que essa empresa, você assinar comigo, você não pode mais receber da empresa, você vai ter que, se ela entrar em contato com você, você pede para ela entrar em contato conosco, tá? Porque senão também fica fácil para eles, né? Eu vou pagar vocês e eu não vou pagar a empresa, por isso que tem esse contrato que a gente assina antes de iniciar a cobrança. Eu acho que a pergunta da Lupe, acho que é para vocês, Sônia. Seria possível ter uma tabela de juros, multa para a nossa categoria? Não sei se já tem isso na convenção de vocês. Não, nós não temos isso. E os juros normalmente são os juros bancários, né? Apesar de que alguns técnicos não entendem isso, acham que tem que ser os 10%, né? Arbitrar, eles gostam muitas vezes de arbitrar uns juros, né? Que às vezes não condiz com a realidade do mercado. Eu não sei como é que vocês trabalham nesse sentido, né? Que se vocês cobram esses juros, como é isso, né? Se normalmente a gente cobra, a gente já cobra quando você tem o acordo, né?
correto eu tenho um acordo quebrado, se encerra o acordo, entendeu? Mas nós também podemos colocar sempre boleto com 1% de juro ao mês, 2% de multa, mais os 10%, o que é permitido por lei, entendeu, Sônia? Porque a verdade é que a gente tem, hoje eu não posso cobrar abusivamente os juros, né? Claro. Então, e quem, na verdade, deveria definir isso, desses juros de cobrança, que aí a gente também poderia, por exemplo, se o técnico tem um contrato onde está informando que existe esses juros, né, depois após o pagamento, a gente pode também continuar conforme esse contrato e atualizar, tá? Então, a gente pode fazer uma atualização de dívida. Então, se vocês já previram isso dentro de um contrato, claro que legalmente eu consigo. Então, eu vou pegar a dívida do técnico que está 4, 5 meses recebendo, a gente vai fazer uma atualização de juros, sim, tá? Conforme manda, né, a gente tem a 1%, né, de juros, 2% de multa, isso a gente já faz a atualização. Eu só preciso ver direitinho onde que cabe de vocês o índice, tá? Mas o que é previsto por lei. Agora, se no contrato de vocês já tiver alguma coisa, a gente também já consegue incluir. Na realidade, a gente tem uma situação particular também. Dependendo do tipo de contratação, se é para uma publicidade, se é para um longa-metragem, são processos diferentes e condições diferentes de cobrança. A publicidade normalmente dura 2 ou 3 dias, no caso do técnico que faz por diária, e a do longa, ela deveria ser semanal, como está dentro da nossa convenção, mas muitas vezes passam a ser quinzenais. E o contrato entre a produtora e o técnico em si, né, entre a empresa do técnico, não vem para o sindicato, né? Vem um espelho, no caso de PJ, que a gente chama de termo de contratação de pessoa jurídica. Talvez a gente tenha que modificar esse documento, né, para incluir essas possibilidades de cobrança, né, de atualização monetária, esse tipo de coisa, que não é nada disso, é espelhado no que vem para a gente. Vem o nome do técnico, na empresa dele, e as condições que ele contratou aquele trabalho, que ele acertou aquele trabalho, né, e a data de vencimento, que às vezes está colocada ali, às vezes não. Às vezes o técnico assina o documento antes da filmagem, ou exatamente no dia da filmagem, que é a prática mais habitual. O que é ruim, porque o técnico nunca tem tempo de ler o documento que está assinando. Apesar de ser um padrão, né? Às vezes, mas ele não tem tempo de conferir isso. Naquele contrato está o valor real de que ele negociou aquele cachê, porque como nós temos duas variações de valores, nós temos o valor de piso, que é o que está dentro da convenção coletiva, e é sobre o que o sindicato pode cobrar, né? Como o sindicato, a pessoa realmente poderia efetuar essa cobrança, e somente no valor do piso. E tem o valor das associações, nós temos diversas associações sob a proteção do Sindicine, e essas associações, elas cobram o valor de mercado, o valor exatamente que é praticado por esses profissionais que estão dentro das associações. Então, eles têm tabelas referenciais, porque como eles são, digamos, são autônomos dentro do sindicato, né? Autônomos na essência da palavra, né? Porque eles não são contratados legalmente com o CLT, salvo algumas exceções. Normalmente essas exceções não têm tanta dificuldade de pagamento, porque é uma linha mais baixa, né, de valores que a produtora, no caso, principalmente de conteúdo, na publicidade, raramente existe a possibilidade de ser contratação via CLT, pela velocidade do trabalho, né? No longa, sim, no conteúdo existe mais essa chance por ter, em série, variar de 4 a 8 meses de trabalho, então há tempo de se ter um contrato muito mais detalhado. Eu acho que, de qualquer forma, a gente vai ter que rever os contratos que estão sendo praticados nesse momento, até para corrigir, inclusive, condições de pandemia que a gente verificou agora, né? Porque nunca se passou por isso antes na vida. Então, muitas coisas a gente está percebendo que vai ter que fazer modificação nos contratos, né? Vamos ter que negociar isto com o patronal também, essa condição de trabalho, de condição de cobrança, condição de contrato. E é basicamente isso. Então, a gente vai ter que fazer alguma adequação nos documentos, que aí teria que ter a assessoria aí do nosso jurídico para fazer isso, e ter esse entendimento que tem 2 valores.
né? Muitas vezes, o documento que chega para a gente, às vezes, é antes dele filmar, antes dele finalizar o processo todo, até ele emitir a nota. Então, ele assinou o documento na filmagem e ele trabalhou 30 horas, né? Então, deve vir na nota dele não só o valor real que ele combinou, mas as horas extras que esse profissional possa vir a ter. Então, é isso. São duas condições que Eu acho assim, Sônia, só para esclarecer, a partir do momento que não é o sindicato que está fazendo a cobrança, entende-se que a gente não precisa trabalhar com piso, e sim com o valor que ele fechou, correto? Perfeito. Né? Eu acho que já, então, isso já até eu acho que é mais um ganho para o técnico, né? Se o sindicato está fazendo a cobrança, cobraria o piso, a gente consegue fazer a cobrança do real valor que ele fechou no mercado. Creio também que a gente conseguindo ter acesso a esses contratos, essa forma que eles estão, cada um tem, a gente pode ajudar também numa padronização. Perfeito. Tá? De Então, qualquer forma, a gente teria que negociar essa padronização com o patronal, porque faz parte. Eu acho que, mas eu acho que se todo mundo tivesse um modelo para cada área, eu sei que, né, são distintas, cada área tem a sua, mas um modelo de padronizar o contrato, e depois, juntamente com o patronal, você conseguir fazer, são medidas mesmo, né, que você tem que padronizar, que a pessoa vai fazer um contrato, vai emitir uma nota, vai fazer um boleto. Como? Porque, assim, a partir do momento que eu estou falando de PJ, de CNPJ, de empresa, existe uma taxa que, independente do mercado que ela está fazendo, ela é uma empresa. Então, ela pode, né, tem o direito de colocar dentro da empresa dela a forma que ela também quer contratar. Então, se eu faço um trabalho, tanto hoje como prestação de serviço, ou até mesmo venda de mercadoria, você tem as suas obrigações, como você tem também os seus direitos e deveres. Então, a pessoa que tem hoje uma empresa PJ, ela está fazendo uma emissão de nota, ela também tem custo, ela também paga, né, por isso, ela paga os seus impostos e ela pode fazer a cobrança a partir do momento que ela entende que está na hora dela receber. Então, se eu terminei meu serviço, eu fiz e eu faço a minha emissão de nota e faço o meu boleto, a pessoa que me contratou, se está ali conforme padronizado num contrato, todo mundo vai ter que pagar e seguir as regras, né? Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta importante? Perguntando se a reunião está sendo gravada, acho que está, né, Sônia? Estou gravando, sim, estou gravando. Tá. Perdi um pouquinho no início, porque eu esqueci. Mas estou gravado, então acho que depois você consegue disponibilizar para eles, né? Sim, sim. Bom. Alguma pergunta, uma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu entrei só agora, então foi até eu que perguntei se estava sendo gravado, porque eu acho chato entrar atrasado e ainda perguntar uma coisa que já foi dito, né? Sim. Mas eu queria só entender, vocês comentaram já a respeito de cachês atrasados, assim, de jobs do ano passado, assim, eu estou com um job que eu estou quase um ano para receber, já tentei todas as vias, já estou falando com o sindicato, enfim, e agora veio por conta da pandemia a questão da produtora levantar que por conta da pandemia, ela não consegue resolver o problema. Só que é um filme de julho do ano passado e eu emiti boleto e nada foi feito. Assim, o boleto não resolveu, conversar não resolveu, mandar e-mail não resolveu. Só queria saber se vocês falaram sobre isso, porque senão depois eu assisto sem problema nenhum. Mas se não tiverem, se vocês poderiam me dizer alguma coisa do que fazer. Fernanda, é isso? Isso, obrigada. Fernanda. Assim, o Brito também já tinha me perguntado sobre isso. Nós vamos fazer também as cobranças, se você, né, se for contatado conosco antes do ano passado ou o tempo que tiver em débito. A única diferença é que parece que da convenção de vocês tem a partir de abril, é isso, Sônia, me corrija se eu estiver errado, que vocês assinaram, que poderia fazer a cobrança e a gente então isso vocês têm regulamentado a partir de abril. A diferença é que ao invés de a gente cobrar da produtora, me parece que a gente vai ter que cobrar, aí o técnico teria que pagar a Condini. É isso, Sônia? Sim. Né? Mas foi acordado em convenção coletiva a inclusão e a possibilidade de estabelecer a cobrança por empresas profissionais para isso.
Então, foi a partir da assinatura do aditivo, que foi em abril agora. Em abril, mas isso não quer dizer que as pessoas não podem ser cobradas do que está passado, pelo que eu entendi, até porque, como eu falei, quem tem uma empresa pode contratar quem quiser para poder cobrar. Perfeito. Não, tem empresas realmente que têm há mais de ano, inclusive, a empresa, quer dizer, tinha débitos enormes, vem quitando muito aos poucos, né? Mas eu acho que, de repente, uma cobrança mais profissional e mais impessoal, principalmente, ela tem mais facilidade de ter sucesso do que a gente cobrar pessoalmente, né? Do que eu cobrar, do que a Soraya cobrar, né? Que são as pessoas aqui que são Sim, que vocês acabam até o foco de é que a diferença tanto da cobrança, né, do Sindicine quanto vocês cobrarem é o foco da empresa, que a empresa só vai fazer a cobrança principalmente a gente já determinou um setor para fazer só a cobrança de vocês e está acompanhando isso sempre, né? Então, e o resultado o recorde, por exemplo, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, com cobranças, porque assim, o set de cinema ele é muito próximo, né? A gente, principalmente assim, eu, Leone, temos alguns poucos anos de mercado, então assim, a gente viu as pessoas crescerem, viram pessoas que eram pequenas virarem donos de produtoras hoje. Então tem um lance pessoal, né? Que isso venha atrapalhar. A gente usa até isso como uma forma de buscar uma solução, né, pela amizade, muitas vezes, né, pedindo, cara, o cara é meu parceiro, me ajuda aqui, né? Mas eu acho que o profissional seria muito melhor e muito mais impessoal, né? E eu acho que tornaria o mercado mais profissional. O que a gente está tentando fazer é exatamente isso, é deixar o mercado mais profissional. Eu queria acrescentar, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente tem que trabalhar para mudar essa cultura de um mercado que é meio na base da amizade, meio na relação, porque, ok, somos todos amigos no set de filmagem, acabamos com o tempo virando até família, mas isso não tem nada a ver com a questão profissional. A gente tem que profissionalizar cada vez o mercado mais, entendeu? Achar uma forma de que as relações sejam relações baseadas na necessidade de uma parte da outra na questão profissional e também com relação à capacidade profissional de cada um e não de contatos e amizades e esse tipo de relacionamento. Isso, nada contra, mas isso acaba criando uma grande confusão e todos perdemos com isso. No meu caso, por exemplo, só para reportar, eu tenho um cachê que eu fiquei 3 anos para receber. E um dia eu recebi, o cara me ligou e falou, escuta, lembra aquele cachê? Eu falei, qual cachê? Ele falou, o cachê que eu não te paguei. Então, agora eu vou te pagar. Imagine você, 3 anos. Depois, 3 anos depois. É muito engraçado. É muito já tinha engraçado. Ditado, mas né? é uma amizade, coisa que acontece. Negócios à parte. Né? Não tinha esquecido. Eu falei, não. Absurdo. Ok. Também acaba virando automático, porque eu imagino que também deve ter técnicos que têm várias produções, né, fazendo vários filmes e gravando, e um atrás do outro, e também para organizar isso também é mais complicado, né? E nem todo mundo tem uma parte de administrativo junto com o que você faz, né? Uma empresa financeira, um administrativo, uma secretária para auxiliar com isso. É onde fica até esquecido, né, Leonina? Bom, uma pergunta aqui. A palavra. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Raíssa. Boa tarde. Eu acho que tecnicamente pode funcionar a cobrança. Eu acho que ninguém gosta de ter alguém, com todo respeito, enchendo o saco. Sim, mas é isso mesmo. Todo dia. E eu acho que pode funcionar, sim. Mas eu acho que vai ser benéfico para o trabalhador no sentido, na parte emocional, eu acho, porque a pessoa liga e realmente machuca ficar ligando, você ouve, às vezes você é maltratado,
né? Às vezes é um erro de logística, as pessoas pedem desculpa, te tratam bem, 2 dias depois te pagam, mas quando geralmente é um golpezinho, machuca, porque geralmente não te tratam bem, desaparecem, então nesse sentido eu acho benéfico. Mas tem uma coisa aqui que é mais que uma pergunta e eu acho uma opinião aqui, que a coisa de a pessoa se queimar na produtora não vai ter como não acontecer, na minha opinião, porque se não sei quantos de cachês estão sendo devidos ou quantas pessoas vão ser acionadas, vão acionar a empresa de cobrança, mas com certeza as pessoas vão saber quem é que está cobrando, porque seu nome está lá, sua nota está lá. Então, acho que a gente, quando for usar, espero que ninguém use no bom sentido, eu acho que a gente tem que ter a consciência que essa empresa contratada, não vai conseguir diminuir. Talvez o Sindicine, com alguma estratégia que eu nem sei como fazer, no sentido, em cima da fala do Leone, porque é uma questão profissional, eu acho, entendeu? Se você paga, se você não paga, desculpa, se você deve e alguém te cobra, num trabalho, é uma questão profissional. O cara não te odeia, não necessariamente você vai dar um soco no dono da produtora na rua, né? Isso não vai acontecer. Ele tem que entender que é uma questão que ele precisa pagar as contas com o dinheiro do trabalho que ele fez. Então, assim, mas eu acho que essa coisa de não queimar o trabalhador, essa estratégia que a gente está assistindo agora, que você está apresentando, eu acho que não vai influenciar muito, assim, porque isso vai seguir existindo, a não ser que a gente tenha uma troca de pensamento de que é uma questão profissional, entendeu? E óbvio, ninguém gosta de ser cobrado. Se você deve, mesmo quando alguém, acho que todo mundo aqui já deveu alguma coisa para alguém, quando você é cobrado, esquece mais 2, 3 vezes, você sabe que você está errado, mas você fica meio, ai, que chato, né? Putz, então assim, imagina isso numa produtora, ela não consegue ainda, espero, trocar essa chave de que não é uma brodagem, etc. E tal, e sim um trabalho. É só mais uma opinião do que uma pergunta. Marco, eu acho assim, todo mundo que trabalhou tem o direito de receber, né? Eu acho que a diferença que a gente fala assim, acho que até uma questão de você se preservar, quando você entra em contato com a produtora, normalmente você vai procurar diretamente aquela pessoa que te contratou, que eles vão te indicar para você receber, né? Isso depende, acho que isso, claro, da organização de cada produtora e do tamanho de cada produtora. Mas eu acredito também que uma empresa entrando em contato em seu nome, a diferença mesmo é que a gente vai procurar a pessoa que trata de fazer os pagamentos, né? E vamos falar de nota de contratação e nome da sua empresa. Provavelmente vocês devem ser MEI, provavelmente deve ter o nome de vocês lá, ou alguns com CNPJ e o nome da empresa. Então, como a gente falou, o pessoal com quem você fechou, quem te conhece, quem contratou, eu acho que fica até mais... não fica tanto mal-estar, assim, né? Se fosse você mesmo falando com ele. Isso que eu acredito. Assim, desculpa, só compreendo. Eu acho que, sim, melhora um pouco, talvez, o mal-estar, porque não é você que está verbalizando. Às vezes, na conversa, você fica com raiva, fala coisas mais pessoais que técnicas numa conversa. E eu entendo que vocês não façam isso. Mas eu acho difícil, ainda mais que tem o valor do serviço de vocês, obviamente, incluído. Isso, para quem reclama centavos, eles vão lembrar bem, eu acho, do nome das pessoas. Mas eu entendo. Obrigado pela reunião. Só para completar, eu concordo com o Chile. Eu queria só completar, eu concordo plenamente com o Chile e isso é uma coisa que eu não sei realmente como fazer. A gente precisaria se esforçar, criar não sei, é nosso negócio, né, criar, mas a gente precisa achar uma forma de fazer isso, porque eu realmente acho muito difícil qualquer sistema de cobrança que for utilizado hoje não acarretar em dano para quem está do lado de cá como trabalhador cobrando. Por causa dessa cultura mesmo, de uma coisa muito pessoal, que
que é usada contra a gente quase o tempo todo. A partir de um tempo ou de uma quantidade de vezes que o profissional é contratado pela mesma produtora, ele é tido e tratado como se fosse meio um membro da família. E isso é muito bom, por um lado, porque é amistoso, mas, por outro lado, implica em que a gente acaba assumindo parceria nos prejuízos dos trabalhos. Quando o trabalho não dá muito certo, ou quando estoura as diárias, ou coisa assim, você é o tempo todo cobrado por isso, como uma forma de participar desse prejuízo, uma vez que você é um ente da casa, ou que faz parte daquele grupo de realizadores, o que não deixa de ser verdade, mas é como se fosse uma contratação seletista e, na verdade, nós não temos nenhum benefício seletista. Então, quando ocorre realmente um problema com relação a um caso, que às vezes pode ocorrer não por conta de quem está contratando a gente, mas por conta de um cliente dele. Porque, explico, por exemplo, um cliente dele específico não pagou por uma parte do trabalho ou o trabalho todo. E aí, eles não têm como pagar a nossa parte, como repassar a nossa parte do trabalho naquele projeto específico. Então, isso fica bastante complicado, porque você acaba ou tendo que abrir mão mesmo, ou não tendo outro jeito, porque qualquer meio de cobrança que você utilizar vai ser, sim, um apontamento de que você é um cara que não está participando ali da confraria, da questão da divisão dos prejuízos, quer dizer, não faz parte da equipe. Desculpa, mas é assim que funciona. Leone, deixa eu te fazer uma pergunta, acho que a Sônia também pode ajudar a responder. A partir do momento que o patronal aceitou que na convenção de vocês, né, estão ali, que a partir de abril, que poderia ter uma empresa de cobrança, vocês acham que isso já não marca uma parte de que, e até mesmo vocês de repente avisarem, mandarem um comunicado que as cobranças, né, que as pessoas vão poder cobrar agora, vão estar sendo efetivadas mesmo para a empresa? Acho que isso também não muda um pouquinho esse cenário? Mesmo assim, eu acho que muda um pouquinho esse cenário, porque eles têm noção disso. Vocês, né, estão fazendo... É claro que ajuda, isso que você está falando está perfeito, e por isso que a gente também resolveu batalhar por isso com eles, e que isso está incluso e que está sendo colocado na próxima convenção. Eu acho que sim, ajuda, mas veja, nem o próprio patronal tem controle sobre os seus associados e filiados. Eles mesmos, debaixo lá do grupo deles, cada um procede de um jeito. Infelizmente, isso está tendendo a mudar, porque tudo está caminhando e nós estamos fazendo muita força para isso e trabalhando muito para isso, para que tudo mude e se transforme cada dia mais, uma questão profissional, onde que o nosso mercado e as nossas funções sejam tratadas dessa forma, né? Acontece que não dá para evitar, porque nós somos um meio que não lida direto. Por exemplo, se você é um metalúrgico, você está falando de uma placa de metal, de coisa que você comprou, vendeu, tem custo e tal. O nosso meio e o nosso mercado, ele está baseado, a maior parte das funções, em questões de criatividade, de questões subjetivas, né? Então, isso gera essa aparência de que a nossa questão não é tão, vamos dizer, profissional como as outras, entendeu? Eu entendo. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado e a gente faz todo dia, a gente tem que nem formiga. Todo dia você anda um pouco, mas não é de uma hora para outra. Entendo, discordo, né? E acho que as pessoas têm que valorizar mais o trabalho, porque é muito mais fácil
valorizar matéria, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo serviço. Você está trabalhando com o seu tempo, né, com o seu know-how, com a sua inteligência. Eu acho que mais valioso que isso não tem, né? Só respondendo algumas perguntas aqui. Victor, boa tarde. O serviço de cobrança está disponível aos técnicos de Estado fora da área de atuação do cinema? Gente, cobrança está sempre disponível para todo mundo, tá? Independente da sua área. Eu brinco, né? Eu falo assim que eu adoro cobrar, a empresa adora cobrar. Tem gente que odeia, a gente adora cobrar, tá? Eu acho que desde uma mercadoria, se você comprou, você tem que cobrar para você receber, e receber direito, e receber com qualidade, como o seu serviço também. Então, pode entrar em contato conosco que a gente conversa. Acho que funcionaria muito bem se a possibilidade de cobrança da empresa terceirizada fosse posta nos contratos de trabalho. Concordo, Rica. Eu acho que vocês, se todo mundo tivesse contrato de trabalho e se baseasse na convenção de vocês e colocasse, principalmente essa nova cláusula que está autorizada essa cobrança através de empresas terceirizadas ou cobranças terceirizadas, já facilitaria muito. Eu acho importante que o que nós estamos fazendo agora é buscar uma relação profissional. Então, sim, o nosso valor, a mão de obra, o talento, a criatividade, isso tem um valor e está expresso naquele trabalho, né? Negociado ou não. Então, eu acho que a gente está partindo para o momento de realmente buscar uma relação mais profissional, com direitos e deveres muito claros e muito definidos. Eu acho importante, primeiro, até para o patrão acostumar com isso, que você, no momento que o boleto já seja emitido, inclusive pela sua empresa, né? Que eu não emito o meu boleto, e sim pela sua empresa. Para quê? Para que já haja o hábito de ver o nome daquela empresa de cobrança dentro dos financeiros, saber o que está acontecendo exatamente ali. Então, assim, eu não tenho medo da queima do profissional aí, porque nós cobramos o tempo inteiro esses mesmos profissionais que têm dificuldade de receber. Eu cobro, a Soraya cobra, faz parte do nosso esforço aqui, né? Às vezes entra até o Chico também, o jurídico também entra cobrando, e não deixa mal-estar para as pessoas, porque a gente tenta trabalhar de alguma forma, que a produtora, óbvio que sabe quem é que está cobrando, porque tem a nota fiscal, tem a relação profissional ali estabelecida. Mas eu acho que quanto mais profissional nós formos nessa parte, na relação de contratação e na relação de pagamento, porque a gente não está brincando, não é um jogo de compadres, né? É uma relação de profissional de trabalho. Correto. Né? Então, eu acho que a gente não vai reduzir esse estresse entre pessoas, entre o técnico e a empresa, porque muitas vezes o técnico fica tão desesperado, porque às vezes não consegue receber um cachê, que ele perde a razão aí na produtora, a xingar, a reclamar, a quebrar, a ameaçar. A gente passa por tudo isso. Né? E a gente entende a situação do técnico quando ele chega nesse ponto de desespero por não receber. Quando junta 3 ou 4 filmes, ele está com o mês dele perdido. Né? Então, isso é bastante complexo. Mas eu acredito nessa profissionalização que tire esse estigma, né, da raiva pessoal que possa criar. Né? Tem a Fran, que está com a mão levantada há um tempão já, da Prodec. Só responder aqui, depois do sucesso de cobrança, qual o prazo para ressarcimento ao técnico? Assim que como a gente tem sucesso de cobrança, entrou o dinheiro automaticamente repassado para o técnico, tá, gente? É imediato, a gente não fica com dinheiro de ninguém na conta fazendo investimentos, ok? Então, é processo imediato. Então, a gente verificou o boleto, o pagamento, deu baixa no seu boleto, você já está, na triagem, a gente já pega o número da conta de vocês, a gente já entra em contato, confirma se continua a mesma e faz esse pagamento, tá? Boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Uma tem a ver com a questão dos juros, como esses juros vocês procedem, que normas monetárias vocês calculam eles, tá? E a outra pergunta é sobre a posicionamento da Fernanda, que ela teve um cachê do ano passado atrasado e a gente só teve esse aditivo da convenção coletiva agora. Então, todos os cachês que estão devedores, né, que estão a ser pagos para os técnicos antes de abril, seria essa taxa dos 10%, seria uma responsabilidade do técnico pela convenção coletiva? É isso mesmo?
Eu acho que eu posso responder isso assim, inicialmente sim, mas depois eu posso entrar em contato até com um jurídico do Sincine, ou a Sônia me responder isso, a forma que a gente pode proceder, tá, Sônia? Sim. Porque até então, quando a gente faz uma cobrança extrajudicial, a gente não procura onerar, né, a pessoa que já está para receber. No meio de vocês, eu não sei como que isso funciona legalmente, mas aí eu teria que entrar em contato com o jurídico para saber, porque a gente também não cobra nada ilegal. O correto seria não onerar vocês de forma alguma, né, e sim a produtora, mas eu não sei se por essa convenção coletiva ter sido assinada somente em abril e referenda a isso, se juridicamente também, porque como empresa eu sei que é possível, tá? Agora, entre o relacionamento aí com as produtoras, eu não sei se tem algum impasse, alguma coisa que me impeça. Como se eu estivesse falando apenas de CNPJ, quem está devedor que pague o ônus por não ter pago, ok? E você falou sobre os juros. Então, normalmente a gente faz um cálculo de dívida mesmo pelo banco, tá? Eu acho que a última vez, Natália, só me corrija se eu estiver errado, é pelo IGPM. Qual que é o índice que a gente acaba utilizando para fazer cobrança? Você sabe de cabeça? É o IGPM mesmo. IGPM mesmo, que a gente faz o cálculo de... né, no próprio sistema a gente lança quando que foi a emissão, quando que foi que estava devendo, e ele traz automaticamente para a gente essa atualização monetária, tá? Isso até é interessante, Fran, porque assim, nem vocês às vezes sabem, né, quanto que tem, você sabe a cabeça do valor X, né, eu sei que está me devendo tanto. Quando a gente faz essa triagem, que a gente coloca no sistema, que a gente coloca antes de começar a iniciar a cobrança, a gente manda para vocês também, tá? Então, olha, estamos entrando em contato a partir do dia tal, fizemos o cálculo, está te devendo tanto, atualizado hoje, né, vamos iniciar a sua cobrança. Esse feedback vocês vão ter sempre. Tá ótimo. Não, eu só queria mesmo saber, porque às vezes muito se fala sobre correção monetária e alguns cálculos que fogem um pouco do nosso entendimento. Sim. Era só mesmo para ter uma noção de como era calcular. Só se tiver alguma... Eu vou pedir depois a convenção para a Sônia me passar a convenção de vocês para poder dar uma lida, só se tiver alguma outra coisa dizendo que a cobrança tem que ser em cima de outro índice, tá? Não tem. Não tem nada previsto nesse sentido. Né? Okay. O Simon está pedindo a palavra também. Boa tarde a todos. Eu estou falando, na verdade, algumas coisas já foram respondidas por alguns em relação a gente se queimar em relação aos nossos clientes, entre aspas, parceiros. Será que nessa parceria que estamos fazendo com vocês, junto com o sindicato, fazer um alinhamento de dizer que a partir de agora existe uma empresa que vai participar em relação a cobranças da cobrança e distribuir isso maciçamente para as produtoras e tal, é como se fosse uma educação mesmo, né? Educar, um pensar que eu fiz aqui, o resto acho que já foi respondido. Eu acho que depois o pessoal do Sincine, né? Eu acho que pode conversar sobre vocês mandar um comunicado ou informar isso, né? A forma que vocês acharem melhor. Aí acho que vocês têm que verificar aí, acho que internamente. Não, com certeza. Vai ser criado documentação, vai ser criado postagem para isso, envio para as produtoras. Eles vão ser notificados que está em convenção coletiva essa possibilidade de cobrança. Eu acho que o correto seria emitir a nota fiscal e já passar para você, independente que para criar o caminho, né? Que eu digo criar o caminho das pedras, né? Primeiro, que as pessoas se acostumem a receber os seus boletos, não mais o do próprio técnico, né? Criar a cultura do boleto, né? Que nós não temos, muitas vezes não se emite por custos, né? Porque não somos MEI, somos todos, a maioria ME, tem algumas funções ainda que conseguem ser MEI, mas são pouquíssimas cada vez menos, né? Que a nossa atividade é regulamentada. E
E é isso, né? Eu acho Tem uma pergunta para vocês. Quando vocês fazem, a partir do momento que vocês têm uma empresa, eu não sei se cada produtora pagam vocês através de pagamento pessoa física ou vocês têm uma conta pessoa jurídica. Sabem responder isso, Sônia? tem conta jurídica. Normalmente Conta as produtoras jurídica. não gostam de pagar em conta de pessoa física, porque não bate na contabilidade, né? A nota aí. Não, isso é exatamente. Eu perguntei mais para saber como que funciona lá, porque todas as empresas que são. Onera o técnico, entendeu? Ou ser obrigado a ter uma conta jurídica, né? A gente tem. Não No é legal. mínimo 80, 90 reais por mês a mais que a pessoa tem que pagar. Então, assim, é o contador, tudo isso é um complicador, né? A gente ganha de um lado, por ter um pouco menos de impostos, né, a serem descontados da gente, né, diminui, mas, por outro lado, complica em algumas questões, né? Então, assim, é bom para a produtora? É bom para a gente? Sabe? Mas, assim, hoje eu tenho dúvidas se ser jurídica é o melhor caminho, né? Apesar de que a gente só consegue uma contratação via CLT em projetos de mais longo prazo, pela complexidade que tem a CLT, né, na quitação. Você fazer uma diária, pagar um técnico 1, 2 dias em CLT, cara, não há carteira de trabalho que resista, né? Há tantas anotações, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha uma proteção um pouquinho maior, né? De você ter os canais trabalhistas, digamos assim, para você questionar esses débitos, né? Que é a justiça do trabalho é mais simples do que a justiça civil, né? Pra gente. Então, eu questionar aqui, gostaria de dar doutor uma Marcelo. completada. Eu queria completar o que a Sônia falou, por favor. Só uma coisa. Bom, apesar da gente de ter a conta PJ e fazer a nota, o de praxe no corpo da nota está descrito a função e qual foi o nome do profissional e o job que se refere àquela nota. Então, de uma forma ou de outra, a coisa fica anotada ali. Com relação à questão que a Sônia levantou, de nós sermos PJ e temos algumas vantagens, e as produtoras também têm vantagens, eu tenho minha própria maneira de pensar. Eu acho que todos perdemos com essa questão, principalmente as produtoras, porque gerando essa forma de contratação de PJs e se excluindo de ter que contratar o profissional, fazer algum outro tipo de registro, elas causaram no mercado uma deformação aonde não há necessidade de ter um número de profissionais ou um nível de investimento para poder competir no mercado do audiovisual. O que aconteceu? As produtoras se multiplicaram. Qualquer pessoa com um capital de R$1.000 em uma sala para poder registrar é uma produtora. E aí essa figura é resultado desse processo que as produtoras geraram com a pejotização. E daí essa figura que não tem uma empresa, que não tem nenhum tipo de responsabilidade, vai competir diretamente no orçamento de grandes multinacionais, junto com os outros caras que têm 100 empregados contratados CLT, que tem estúdio, que tem equipamento, etc. E isso faz com que o mercado dê uma achatada e a luta fique uma coisa, para os caras das produtoras, de uma forma impossível. E aí, o que acontece? Eles, obviamente, dividem esse prejuízo com a gente. E aí a gente acaba perdendo de novo também, entendeu? Porque a vantagem de não pagar determinados impostos, aí vai por água abaixo, né? Com as despesas que você tem, com tudo, contador, imposto de renda, etc. A partir do momento que você tem uma empresa, você tem mais despesas. Exato, sim, e você não se exime de dividir o prejuízo com o cara da empresa que não consegue mais cobrar o orçamento, porque, eu estou competindo com... Eu tinha que orçar 3 milhões, mas tem um cara fazendo por 300 mil. Eu tenho que fazer esse filme por 300 mil, senão eu não vou pegar. Aí você é convocado a dividir esse prejuízo com ele. Então,
você tem que cobrar menos. Então, eu acho que perdemos todos com essa questão, infelizmente, né? A gente transferiu a questão do profissional ter que lutar por uma vaga de contratação seletista com sua capacidade dentro de uma empresa, assim, estabelecida, e transformou em tudo isso que a gente está vivendo. Só que isso é só um comentário para a gente externar um pouco, inclusive aproveitando que tem muitos colegas aqui reunidos, né, no chat, determinados aspectos do nosso mercado, tá? Desculpe aí ter me prolongado. Imagina. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais o mercado que a gente está entrando. O Matheus falou assim, doutor Marcelo, em reunião tinha dito que o juros legal seria de 1%. Sim, os juros, sim. Quando a gente fala de correção monetária, você vai pegar os juros, né, do índice, do contrato, vai jogar. Só que os 10% que nós estamos falando é 10% de cobrança extrajudicial, é o valor dos honorários da empresa, tá? Outra pergunta, então, certo seria emitir um boleto junto com a nota e mandar os dois para eles enquanto pedir fechamento? Rafael, se eu tivesse que indicar um procedimento de cobrança, eu vou te dizer que praxe de mercado, você, não do mercado de vocês, eu estou falando comercialmente, tá? Você fez um serviço, você tem uma combinação, ou você vai emitir nota e você vai esperar, né, o depósito, ou você já emitiria nota e boleto. É que como até o boleto, para vocês fazerem emissão de boleto, uma conta, se você tem uma conta PJ, você acaba te onerando de alguma forma, é pouco sim, mas aquele boleto tem validade de quantos dias? 30, 60, 90 dias, da forma que você ajustar na sua conta. Se você pagar a liquidação do boleto é R$ 6,90, normalmente a média, né, que você vai pagar pelo boleto. Se eles não pagarem, você vai pagar por esse boleto também, para você poder fazer a baixa desse boleto. E se você esquecer o valor, então é maior ainda, entendeu? Que é a baixa automática, que dá em torno de uns R$23 quase de taxa. Por isso que muita gente só faz a emissão da nota, eu acho que perto de receber, pelo que eu entendi que a Sônia tinha me explicado antes, é por isso, né, Sônia, também, de não ficar pagando por uma nota que você também não recebeu. Mas o correto, se eu tivesse que falar uma forma assim, já faz sua nota e já manda o seu boleto, esse seria o correto. Ou como a Sônia está tentando fazer essa parceria conosco também, da gente fazer, você já emite a nota, a gente sabe que a cobrança está com a gente, qualquer coisa a gente manda a cobrança do boleto, que a gente não cobra, né, a tarifação de boleto, de baixa, nem nada, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. O Álvaro saiu da reunião, obrigado, Álvaro. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que, para mim, eu estou satisfeita, né, com as explicações, com as possibilidades, né? Eu acho que a Fran entendeu bem também, né, o atrasado, ou seja, está na convenção, mas a partir de abril que foi negociado isso, né? Então não incide nenhum valor sobre o técnico que está usando o serviço, né? E sim sobre a empresa. Eu acredito que a coisa vai ficar mais profissional nesse sentido, né, e mais impessoal, né, principalmente na cobrança, que é uma parte que não sempre nos convidam, né, para dividir as migalhas e não no banquete, né, que é isso que o Leone estava falando, né, que a gente está sempre dividindo, nunca é chamado para o lucro, né? Nós somos parceiros das dívidas, dos prejuízos. Sempre. Então, assim, era mais fácil sempre entrar em modo de sociedade, né? Da participação e dos... É o cara falar para você, pô, que genial aquele filme que a gente fez, consegui vender 10 versões disso. Foi genial. Não é mais de um filme só. Aí você fala, pô, que legal. Ele fala, pois é, muito obrigado. Muito obrigado, ele fala. Essa participação eles não querem dar, né? Também quando dá certo. Né? Muito obrigado. Eu, assim, complementando o que o Leone falou antes, né, de nós emitirmos nota, que é uma questão que não seria correta, eu acho que a gente sempre esperou uma reforma trabalhista, né, que fosse fácil os processos de acertos, né, tanto de demissão como de contratação, porque é muito caro e muito complexo. Em longa-metragem existe ainda, e a gente mantemos dentro da convenção, não acabamos com o contrato de CLT, mas se o técnico pedir que ele seja contratado em CLT, a produtora, teoricamente, ela teria que respeitar.
porque às vezes é a condição de aposentadoria, tem coisas assim que influem na questão de contratação desse técnico por CLT. Existem, sim, alguns casos, mas não em publicidade, pela velocidade do trabalho que é. E a burocracia todinha que gera tanto a contratação como a dispensa por CLT. Você contrata por 2 dias, 3 dias, uma semana, e tem um registrado na sua carteira, e você tem os direitos daquilo, tem as férias proporcionais, que dependendo do seu valor do cachê, ele começa a ser mais interessante, inclusive, né? Você ter essas verbas rescisórias de volta, de alguma forma. Mas é isso, Raíssa, eu estou satisfeita, né? Não sei se o Leone... Eu acho que o Luciano queria fazer uma pergunta. É verdade, Luciano. Deixa eu só dar uma completadinha no que a Sônia falou. Essa questão da previdência social e da aposentadoria, na nossa questão de trabalho, é uma das mais graves, porque o técnico é obrigado a pagar um carnê em separado mensal por sua conta da sua aposentadoria. A aposentadoria não está inclusa em nenhuma nota de nenhum trabalho prestado, em nenhum momento da carreira. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos de carreira de cinema e já trabalho, antes de cinema, em muitas outras empresas e tal. Eu me aposentei recentemente pelo meu carnê, pelo que eu paguei, porque eu não consegui juntar, apesar de todo esse histórico, a quantidade, nos trabalhos que eu realizei, a quantidade de tempo para poder me aposentar. Então, eu acabei tendo que me aposentar por idade e pelo valor que eu paguei ao longo do tempo. E é muito difícil, porque como é que o cara, tendo uma vida e uns recebimentos tão estáveis que nós temos no cinema, pode pagar um carnê ao longo da quantidade de anos que precisa para se aposentar um dia de um valor muito alto? É difícil, o cara não consegue. Ele tem que pagar ou pelo mínimo, ou no máximo 2 mínimos, entendeu? E quando chega no final da vida profissional, isso é grave. Se a pessoa não fez uma caixa, se a pessoa não juntou uma grana, isso realmente... Fazer uma previdência privada, né? Que muitas que têm empresa acabam fazendo, é muito difícil. Mas é que previdência nossa privada, realidade. num país como o nosso, desculpa, é difícil, né? É difícil. Muito difícil, sim, a gente acreditar. É melhor você fazer a sua própria previdência e... Exato. E guardar na sua casa. Mas assim, é só um comentário em cima do que a Sônia falou, porque eu acho que é preciso levantar. Uma vez nós estávamos no sindicato conversando e um colega que lá estava falou: e essa questão da previdência, como é que eu vou poder fazer para me aposentar? Eu juro. Ouvi isso. Como assim? Não, eu trabalho já não sei quanto tempo, eu queria saber se eu já posso me aposentar. Só que ele não tinha a menor ideia que ele precisaria pagar o carnê-leão dele, da Previdência. Ele achava que estar no mercado há um tempo e ter as notas emitidas, de alguma forma, gerava a possibilidade dele pedir pela Previdência. É um absurdo, mas as pessoas, às vezes, cometem esse erro de avaliação. É incrível, né? E não há o que fazer. Você tem que aposentar por idade. O Luciano pediu a palavra, desculpa. O Luciano. Olá, tudo bem? Luciano falando. A minha pergunta é se existe a possibilidade de a gente fazer um guia normativo de procedimento, como proceder, sabe? Primeiro faz isso, aquilo, né? Só para a gente poder estar distribuindo para todos e todo mundo se normatizar, saber como proceder, os passos bem instrutivo, assim, de uma maneira bem básica e instrutiva.
Deixa eu ver se eu consegui entender. Vocês estão falando de fazer um guia sobre a cobrança do extrajudicial ou entre vocês, da parte do contrato? Só para a gente entender melhor a sua Não, pergunta, eu Luciano. acho que tem as duas coisas. A primeira é instruir como fazer, como ser contratado, né? E como proceder quando não é pago. Ou seja, ok, não pagou em 30 dias. Ninguém comunicou nada. O que eu faço? Né? Aciono você, aí você aciona, entendeu? Eu queria entender, quer dizer, não é que entender, mas eu acho que tem que ter uma folha explicando os passos, entendeu? Intervalos de tempo, né? Eu entendi, assim. Eu acho que a forma de você ser contratado é uma coisa que eu acho que o Sindicine deve ter um modelo, a convenção de vocês devem seguir alguma forma de contratação, uma base legal. Como a gente formou, parece que não existe uma padronização de contratos, de repente é uma forma da gente começar a trabalhar isso, e a Sônia, junto também com os outros diretores do Sindicine, ver com o patronal se consegue padronizar de alguma forma, tá? A cobrança normalmente se inicia a partir do momento que você procura a gente, que a gente consegue assinar um contrato, do que tem de débito. O que a Sônia pediu dá para vocês fazerem, tipo assim, você já emitir a nota e já passar para mim, né, a partir do momento do contrato, já para a gente ter essa nota na mão, e se eles não fizeram o pagamento, já entrar com a cobrança? Sim, dá, entendeu? É isso que a gente está falando, tem condições sim, por quê? Se ele já tem um prazo de pagamento para você e ele não passou nesse prazo, só se você fez um boleto, né? Alô? Então, mas por você exemplo... Alô? Caiu. Oi, tá ouvindo? Okay. Se você fez um boleto, a pessoa tem, acho que, 30 dias para pagar esse boleto, né? Isso daí, se você emitir um boleto, ela tem na mão, ela tem 30 dias. Mas quem vai indicar a partir de quando a gente entra para fazer essa cobrança são vocês. Então, acho que é importante isso aí entender, porque, por exemplo, não pagou em 30 dias, aí depois alguém tem que ligar lá cobrando. Aí pede mais uma semana. Aí pede Luciano, 2 semanas. Assim, a ideia é que a partir do momento, perdão de cortá-lo, a ideia é que a partir do momento que vocês passam para a gente, vocês não precisam mais ficar interferindo, entendeu? Eles não têm a possibilidade de, às vezes, não é uma ligação. É isso que, assim, você tem que entender. A gente não está ali como um telemarketing, tá? Que eu só vou ligar e vou falar, olha, fulano, você vai pagar? Não, posso pagar semana que vem? Não é essa. A partir do momento que ele tem uma dívida, a gente vai mandar um acordo para ele, entendeu? Ele vai fazer um aceite deste acordo, tem ciente que tem uma confissão de dívida com vocês e que vai fazer um pagamento, né? E vai estar acordado que tal dia vai fazer um pagamento, que é um acordo, tudo. Ele quebrando esse acordo, ele vai ter que refazer um novo acordo. Entendeu? Ou ele vai ter que pagar 2 vezes, ou você vai falar, não aceito mais acordo, eu vou procurar a esfera judicial com ele. Ok. Então, são outros modelos. Agora? A gente não, como eu vou falar assim, não é tão flexível assim, né? Da pessoa ficar prorrogando exatamente, daqui 15 dias, 20 dias. Não, até porque eu acredito que... A questão é resolver justamente esses problemas. Exatamente, eu não tenho como a pessoa ficar me enrolando para pagar, não é essa a questão, tá? Porque se fosse assim, não teria porquê da empresa de cobrança, tá? Vocês mesmos entrariam em contato com ele e daria o prazo necessário. O que eu acho também, Luciano, claro, dentro do nosso modelo de trabalho, a forma que vocês vão mandar, isso eu consigo colocar para vocês, ou posso até fazer em conjunto com o Sindicine uma forma da gente ter essa comunicação, de entrar e fazer um modelo para vocês personalizado, tá, Sônia? A gente consegue fazer isso também, a forma que acha melhor, para vocês também terem contato. Mas, assim, o interessante é vocês saberem que eu não sei quantas pessoas já têm contrato vencido depois de abril, a gente está em junho, então já são 2 meses, né? Isso a gente pode começar imediatamente essas cobranças. A parte do passado, do que está atrás, como eu falei, como empresa CNPJ, eu entendo que
não deveria onerar, mesmo que não estivesse em convenção, porque você, como uma empresa, você tem total liberdade de procurar qualquer outra empresa para fazer o ativo da sua cobrança, tá? Cobrança ativa. Eu acredito que não há alguma coisa que impeça isso. Mas a gente pode confirmar, eu acho que depois é até interessante fazer uma reunião com o Sindicine, com o jurídico, até para a gente conseguir falar a mesma língua, tá? Me perguntaram também a cobrança, faltou responder se a diferença de valor entre o contrato e a nota interfere na cobrança, porque muitas vezes o contrato vem com valor inferior ao acordado. Pois é, isso aí como eu te falei, um evento que acontece, né? Muitas vezes a produtora põe o valor na nota fiscal, no fechamento, o valor de piso, mas o correto para o profissional é negar a assinatura de um contrato que o valor esteja diferente do que foi acordado. Ele está assinando, quando ele concorda com aquilo, a gente tem instrução para isso, quando está errado o contrato, ele circundar aquele contrato e informar atrás ou ao lado o valor correto desta contratação. A gente tem um acordo com o patronal, já tem uns 2 ou 3 anos, 2 anos com isto, aonde ele deve sim colocar o valor correto da contratação, exceto as horas extras, porque a gente pede que o contrato seja assinado no início do trabalho, né? Então, eu acho que é uma educação nossa observar isso, e a gente vai, de qualquer forma, deixar claro na comunicação que essa é uma prática condenável e não prevista mais na convenção coletiva, que há infração de convenção coletiva se a empresa produtora colocar o contrato com valor menor. Ela coloca isso por várias razões, o que é muito prejudicial para o técnico. Ela coloca para evitar pagar, a gente cobra um percentual para registro desse contrato, ela quer reduzir esse valor, né? Então ela põe abaixo, né? Sendo que quando ela emite um documento que está inclusive abaixo do piso, a gente tem acordado também em convenção uma multa referente a um valor pago abaixo do piso, até como forma, inclusive, como eu chamo, de educação dessa produtora, né? Que ela tem que jogar limpo com os profissionais. Eu acho, assim, conforme, né, acho que a Sônia falou, acho que são vários detalhes, né, de vocês, são várias, é uma forma diferente. Acho que a gente também vai ter que colocar umas observações quanto ao piso de vocês, tomar cuidado com isso, por isso que existe análise do contrato, para a gente ver também se está correto, se está baixo ou não. Entendo que se na hora que eles fizeram vocês assinarem um contrato, foi ali rapidamente, já na hora para começar o trabalho, que deve ser isso que acontece, né? Antes de vocês entrarem, já fazer aquela assinatura rápida, antes de entrar no set, mas vocês devem ter conversas, e-mails do que foi contratado. Por isso que a gente fala que tem uma triagem, entendeu? Antes de iniciar essa cobrança, que essa triagem a gente vai te perguntar tudo, vai analisar todos os documentos, troca de e-mails, até você chegar nesse fechamento e assinatura desse contrato e emissão dessa nota. Por quê? A gente trabalha em cima de tudo isso que foi acordado com vocês, entendeu? Então, olha, mas a gente pediu para o técnico um prazo, mas isso não foi acordado. Eu tenho, desde o momento que vocês tiveram essa conversa, Raíssa, eu não tenho tudo isso. Não tem problema, mas quem tiver, melhor ainda, porque isso fica tudo arquivado conosco, tá? Eu acho que então, só queria dar mais um adendo. Então, ok, entendi que vai ter um guia a respeito, né? A segunda coisa, a gente estava falando de contratos, né? Existem os contratos de pessoas que começam antes do dia da filmagem a trabalhar, né? Que às vezes não é no primeiro dia, às vezes é uma semana depois, às vezes no mesmo dia da filmagem, ou seja, às vezes a gente consegue emitir a famosa nota, não o contrato do dia da filmagem, que tem a ver com seguro. Quando a gente emite a nota, teoricamente às vezes uma semana depois de começar o trabalho, às vezes 2, e assim por diante, às vezes no começo, mas em si o contrato que diz o que eu sou responsável e pelo que sou contratado, eu acho que é só no dia da filmagem, né?
Então, eu não sei como a gente vai mudar isso aí, Sônia. A gente espera mudar isso, Luciano, com a assinatura digital, né? E deve mudar realmente porque a gente tem outros procedimentos com a pandemia, desde como é que chama? Um questionário inicial, né? Tem condições, sim. Nós estamos em teste de assinatura para que o técnico assine antes da filmagem. O que a gente vai ter que acontecer é fazer um outro padrão de contrato onde que conste a possibilidade de cobrança via empresa terceirizada, que é o caso que a gente está fechando, né? Mas está em convenção coletiva, não tem como ignorar. E a publicidade em cima desse processo e a informação interna a ser dividida com os profissionais do sindicato, né, os associados principalmente, vai tirar essa dúvida, né? A minha dúvida, em cima de outra sua dúvida, a convenção coletiva não abrange todas as produtoras. Abrange. Independente dela participar, todas as produtoras, todo o mercado. Isso o Marcelo já deixou claro. Porque independente dela participar ou não de uma associação ou um sindicato patronal, ela está no mercado sujeita às mesmas regras. O que o patronal não faz, e a gente está apertando para fazer, é ele botar no mercado e publicitar e mandar para cada produtora, que independente se ela é associada ou não, ela tem que ter acesso à convenção coletiva, que está no nosso site. Então, a gente tem como resolver isso, né? Ou começar um processo para resolver isso. Você sabe que nada é do dia para a noite, né? Sim, sim. Então, a gente tem que mudar a nossa cultura, inclusive, né, que muitas vezes eu vejo isso aqui acontecer. O técnico negocia um trabalho acreditando numa data de vencimento e dá um desconto. Aí aquela data não é cumprida. Aí ele quer retirar o desconto. Aí vira um imbróglio terrível, porque começa... Sim, Sônia, eu sou a favor que desde o primeiro dia que a gente pisa num lugar, que a gente começa a trabalhar, a gente receba um contrato onde, claro, uma terceira parte já tenha instruído como tem que ser um contrato e a arrivederci, que a gente esqueça e vá trabalhar. A gente não tenha mais essa preocupação. O sindicato também não vai ter mais essa agonia, porque virou realmente uma coisa muito grande, né? Uma coisa é você ter 2, 3 cobranças por mês, agora você ter 3, 4 por dia, começa realmente a tomar um tempo e ter que formar uma estrutura que a gente não precisa ter. Por isso essa questão dessa contratação, né? Dessa negociação com a empresa da Raíssa, para realmente nos concentrarmos onde interessa, né? Que é na atividade de proteção ao técnico. Sim, só terminando aqui a minha parte, aqui só relembrando que é importante instruir os nossos técnicos como que vai ser os procedimentos. Isso é importante. Eu levanto uma outra questão. É importante que o técnico tenha digamos assim, como seria a expressão? À vontade. A inquietação de saber como ele vai receber, como ele tem que aprender a ler o contrato. Nós temos um processo de educação também que é bastante complexo. Nós não lemos o que assinamos. E tudo bem que a produtora te enfia a goela abaixo, às vezes, no set de filmagem, mas a gente tem que começar a questionar mais, a perguntar mais os seus direitos, não somente os seus deveres. Sim. Eu acho que aí entram as associações, o dever de instruir merante as informações que tem. Gente, queridos, por favor, né? É assim que funciona. Mas eu acho se a que gente também não tiver esse lado... As pessoas também, só para, não sei se ajuda, mas como vocês são empresas, né? Porque são empresas que eles estão contratando, são vocês empresas, mas se posicionar como empresa. Então, ter realmente formas profissionais de você ter um contrato bem lido, forma de pagamento bem estipulada, prazo para isso. Eu sei que não está padronizado, eu sei que é difícil, mas se vocês não são seletistas, vocês são uma empresa e cada empresa tem que colocar a sua contratação de modo mais profissional. Eu acho que isso é importante. A gente tem poucos contratos agora, Raíssa, até por conta da pandemia, né? Não existe contrato, né? Porque o setor está paralisado totalmente, né? E o que foi feito por aí é remotamente, e a gente não teve acesso a esses contratos.
Bom, a Fran pediu a palavra. Só um momentinho, só para senão eu vou perder aqui, que essas perguntas vão chegando e eu acabo não acompanhando tudo. O Vitor me fez uma pergunta, Sônia, que a Raíssa, minha dúvida não é se é possível contratar serviço de cobrança para outras áreas de atuação fora do cinema, e sim se o técnico cinematográfico atua em áreas que o Cine não representa, pode contratar esse serviço. Por exemplo, quem atua no Rio de Janeiro, acho que a Sônia pode te ajudar com isso. Eu não sei se tem alguma coisa estipulado nessa convenção abrange o Rio, se não tem, mas como eu disse anteriormente, nada impede das pessoas contratarem uma empresa de cobrança a partir do momento que você tem um débito, tá? Isso tanto, então não tem, você pode sim contratar para fazer a sua cobrança, mesmo que isso não esteja no seu estipulado na sua convenção, porque é um direito seu. Né? Ninguém tira esse direito de você fazer uma cobrança ou contratar uma empresa para fazer essa cobrança. Outra coisa, outros documentos são aceitos, como ferramenta para cobrança, por exemplo, e-mail de fechamento, foto do contrato que assinamos no SET. Sim, o que vocês tiverem de documentação, hoje o e-mail é uma forma de contratação, tá? Troca de e-mail é uma forma de você formalizar um contrato. Então, é válido sim, tá? Mesmo que mais para frente, de repente, você tenha que emitir uma nova nota, a gente tenha que fazer algum outro tipo de trabalho ou formalizar isso de outra forma, sim, é válido, tá? O problema maior é o não pagamento na data acordado e raramente ou quase a discussão sobre os valores. O atraso, a partir do momento que eu vi o atraso e na data acordado, vocês podem iniciar a cobrança, né? A Fran continua com a mão levantada. Na verdade, eu queria perguntar, porque uma amiga da Apodec levantou uma dúvida na nossa associação, sobre aquele filme polêmico do Amapá, se é possível colocar uma empresa de cobrança sobre eles. Eu não sei em que pé que está essa negociação do filme Amanda. Não, veja, primeiro, Fran, esse filme, ele não está na nossa jurisdição, né? Não é nossa representação. É do Rio de Janeiro, a produtora é carioca. Nós mexemos nesse processo porque tinham vários técnicos paulistas, né, envolvidos nesse filme. Então, caíram as reclamações aqui. Mas, na medida que o responsável pela produtora era o STIC, nós passamos para eles, e dada a dificuldade do Amapá, meio da selva, várias condições adversas, eu não sei nem como ficou isso, porque ele tentou, o advogado do STIC tentou a cobrança civil, né, cobrança cobrança legal, né, mas a dificuldade que teria que ser nota a nota, eu não entendi bem como era o processo, mas não estava mais com a gente. E a dona da produtora se recusou a falar conosco, na medida que nós não éramos da base de representação da produtora. Então, ficou realmente com o sindicato, porque ela achou que a gente estava interferindo no processo dela e no sindicato que representava os trabalhadores que ela tinha contratado. A CNPJ dela permitia isso. Eu acho que, quer dizer, é um caso que a gente teria que sentar com a Raíssa, explicar para ela todos os melindres desse caso, que é um caso, não é o primeiro, tem outros, inclusive, né, de longa-metragem. Raíssa, que são processos que a produtora faz um longa-metragem, não é uma série, é um longa-metragem, onde ela começa o filme sem ter todo o dinheiro liberado pela Ancine, acreditando em prazos que não tem acontecido desde o governo Temer, né, que a gente vem nessa precarização da Ancine. A Ancine é a agência que financia o audiovisual, né? A agência estatal que financia o audiovisual todinho. E ela tem dificuldades, né? Ela tá sem gerenciamento há mais de 3 anos, quase 4 anos já, sofrendo com falta de pessoal técnico e uma série de processos. E isso tem atrasado bastante algum recebimento para produtoras. E produtoras, muitas vezes, têm um elenco contratado, têm uma equipe contratada para aquela data, vou perder o elenco, e se aventuram, né? E aí entram realmente num túnel sem ver a saída, porque não tem o dinheiro, não tem como pagar o técnico, e o técnico precisa receber e começa a cobrar realmente, né? Então, são situações
atípicas que acontecem, mas que estão deixando de ser atípica, né? A gente tem... E o técnico não tem condição de saber isso no momento da contratação. Se o dinheiro está todo disponível, sabe? Ele não sabe disso, né? Porque a gente ainda conseguia acompanhar, quando havia transparência no governo, via os canais Ancine. A produtora tinha conseguido liberar o dinheiro. Hoje isso não existe mais. Então, o governo nos cegou, né? Tirou as nossas fontes de informação e fontes de pressão. Muitas vezes a gente sabia que a produtora já tinha o dinheiro liberado e tinha documentação, questão de documentação para acertar a Ancine. Mas isso é uma outra questão que também a gente pode sentar com você e conversar. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise do que, de repente, é mais fácil a forma de repente, ajudar, ou se tem essa possibilidade, se é coletivamente, se é individual. Acho que isso exige um estudo mais aprofundado, até entender como que está essa situação hoje, juridicamente também, como que está, se já entraram, se não entraram. A gente precisa fazer uma outra análise, né, Sônia? Porque aqui no quadro seria quase coletivo, né? Queria só completar um pouquinho o que a Sônia estava falando, porque existia ou existe, eu não sei exatamente se isso ainda deve estar parado em algum lugar na Ancine, por conta de tudo isso que a gente vem passando com relação a esse novo governo, né? Um projeto dos editais e da forma de pagamento desses valores recebidos através dos editais pelas produtoras, que esse valor fosse pago diretamente aos profissionais que prestaram o trabalho. Então, a produtora, quando captava o valor do edital para pagar por determinado filme, uma parte desse valor já estaria, por esse projeto, comprometida com o pagamento dos profissionais, a lista dos profissionais e os contratos, e a Ancine pagaria diretamente. Porque muito do problema que a gente tem ocorre porque no trâmite, na viagem desse dinheiro até quem fez o filme, que somos nós trabalhadores, a coisa ficava perdida e fica perdida com possibilidade das pessoas falar, não, ainda não recebi o dinheiro, depois quando eu receber eu vou te pagar, entende? Isso aí é uma questão que complica bastante, mas eu não sei como é que ficou isso, Sônia, a gente estava acompanhando, mas... Na realidade, vai ter que... É uma mudança dentro da agência, né? É uma mudança estrutural aí. O trabalho é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. Mas a gente tem que tentar, de alguma vez, aproveitar. A gente participa, mas envolve diretamente os procedimentos da agência, né? Da criação dela. A gente tinha, antigamente, a forma de... Antigamente até outro dia, né? A forma transparente de que era assim. 2 anos atrás. Né? Bom, a Fernanda está pedindo a palavra também, já tem algum tempinho. Não, na verdade, só queria fazer uma colocação, que, na verdade, eu estou vendo que tudo é uma tentativa nova da gente mudar, né? É uma nova educação para a gente também aprender a ser mais profissional na nossa área, né? A minha única questão, assim, que eu gostaria de colocar, não sei se seria o caso, por exemplo, que nem esse meu cachê, que já vai fazer todo esse tempo que eu estou cobrando e eu fiz todas as vias, né? Não é o caso dessa produtora, tá? Mas, assim, eu já sei de outras produtoras que também estão devendo, e no caso dessas produtoras que devem e que continuam no mercado e que todo mundo sabe o que é, e que às vezes a gente cai nela, porque... Né, no meu caso, como eu sou produtora de objetos, o diretor de arte me chama, então eu acabo caindo nela por infelicidade ou pela relação que eu tenho profissional. A gente sabe também que essas produtoras, elas têm mais de um CNPJ, né? Então, às vezes também, essa produtora que eu realizei o filme, eu estou colocando num CNPJ, que daí o cara deixa estourar a quantidade de reclamações, ou enfim, de protestos, ele simplesmente fecha e continua com outro CNPJ. Isso existe, né? Todo mundo sabe. Eu queria só saber, assim, caso a gente faça a cobrança e chegue a esse ponto, como é que fica, assim, juridicamente? Existe alguma proteção? Porque, no fim,
nós somos empresa limitada, ME, mas nós somos pessoas físicas, né? A gente é muito sensível, assim, a gente não tem condições de ficar combatendo com uma produtora que tem toda essa estrutura por trás e se arma dessa forma, né? Porque as produtoras que não pagam continuam no mercado, e a gente sabe quais são, estão há anos e continuam. Quer dizer, como é que a gente lida com isso, né? Caso isso aconteça, do CNPJ que eu estiver cobrando, ele de uma hora para outra deixa de existir, mas a produtora continua existindo com outro CNPJ. Vamos lá. A gente, quando você vai fazer, a gente vai fazer o levantamento dessa empresa, toda vez que você tem uma empresa que tem um CNPJ e esse sócio dessa empresa tem outras empresas, a gente consegue verificar as empresas que ele é sócio. Tá? Então, isso a gente consegue levantar. Na parte de cobrança, vou perguntar novamente, eu preciso ler a convenção de vocês, gente, podia ter feito isso antes, desculpa, mas tem, assim, que a responsabilidade, por vezes, quando você contrata, é da empresa, o CNPJ da empresa e do grupo, pode ser um grupo de empresas, tá? Que faz participação. É claro, se for para de má fé a pessoa ficar mudando toda hora de CNPJ, ou de cada trabalho ter um novo CNPJ, a gente vai ter que focar a cobrança no CNPJ que ela está. Juridicamente, quando você entra, eu acho, com uma ação, né, nessa parte jurídica, eu sei que você tem outras formas de receber, até mesmo depois cair na pessoa física, você tirar a personalidade jurídica e cobrar pela pessoa física. Mas isso aí é o advogado que vai explicar melhor, né, para vocês. Mas a gente tem formas de você chegar, assim, a tentar receber, claro. Tá. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não ouvi. Alguém está me escutando? Eu acho que é Carlos, é isso? Isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, está um pouquinho longe, se puder falar um pouquinho mais alto. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão ouvindo, gente? Estou escutando. Então, tá bom. Meu problema é em relação a contratos. Eu sou eletricista, né? Eu trabalho diretamente com o diretor de arte e é aquele caso que o companheiro falou anteriormente. Eu entro antes, né? Às vezes eu nem entro no set, isso é feito em um galpão de algum cenógrafo, né? E o trabalho já vai pronto. Eu só vou um dia no set para fazer as últimas ligações e muito difícil alguém fazer um contrato comigo. Sou pessoa jurídica, né? Vai eu levo equipe, enfim. E eu também nunca me preocupei com contrato, né? A gente combina um cachê, eu vou, faço, entrego o trabalho e, enfim. Nessa situação, como é que eu posso exigir um contrato? Vou fazer uma pergunta, senhor Carlos. Como que é a forma que você faz essa contratação? É tudo via boca ou tem algum e-mail, alguma coisa assim? Sim. Tem e-mail. Eles mandam o projeto, né? Você aceita, tem essa troca de e-mail aceitando o serviço e fechando valores, Isso. Correto? Isso, exatamente. Isso a gente consegue começar a cobrança a partir disso, sim, tá? Mas a questão do contrato, eu acredito que a parte dele também entra, a Sônia, no Sindicine, o eletricista, entra, né? O técnico de... Claro que entra. Entra, né? Ele pode ter um contrato simples, né? Um contrato... Sim. Né? A tua empresa pode, inclusive, ter, independente do sindicato, inclusive. Você padronizar um contrato básico, sim. Né? Que te dá as condições ali, né? Do trabalho acordado, do prazo acordado, do prazo que você tem para executar e do prazo de recebimento, né? Eu acho que é possível, sim, você ter um pequeno documento, não precisa ser nada muito extenso. Né? Não, mas modelo de contrato simples mesmo, né? Entre CNPJ. Folha, né? É um termo de contratação, já te dá uma folha, já é suficiente para ela ter instrumentos para trabalhar, acredito eu. Né? Sim. Esse é o apoio que eu preciso mesmo. Se bem que eu nunca tive problema com recebimento, graças a Deus. Que bom! Então, o senhor, tá todo mundo adimplente com o senhor, tá positivo. Graças a Deus, eu sempre vou no lugar certo.
Que bom. Deus conserve seus clientes. Amém. Eu estou escutando o pessoal, eu estou até com, sabe, fico até meio cismado. Ué, será que... Não, se esconde. Será que o mercado está tão ruim assim? E eu, bom, mas tudo bem. Eu sou um felizardo. Acho que nós vamos contratar... Acho que nós vamos contratar você em vez da Raíssa, viu, Fábio? Cobrança dele tá boa. Tá certo. Tá já, então. É o seguinte, Lídia. Eu tenho uma frase, Raíssa, que eu digo o seguinte: dor de barriga não dá uma vez só, né? Então, a produtora que não te contrata, que não te pagar hoje, amanhã certamente ela pode precisar de você. Sabe? Então, assim, isso é uma grande verdade. Dor de barriga não dá uma vez só. Não dá. E tem uma coisa, né, Sônia? Normalmente quem deve esquece, né? Tipo, de pagar mesmo, né? Agora, quem está esperando receber não vai esquecer, né? E passa-se... Imagina o que aconteceu com o Cláudio Leone, né? Se a pessoa, de repente, chamar para trabalhar e esquecer que está te devendo lá atrás, né? Então... A situação até ao contrário, uma vez. Hoje, de uma produtora que deve bastante, inclusive. De eu esquecer que tinha um cachê. E a produtora me ligar, dizendo assim, olha, você não vai receber 3 meses depois, seu cheque está pronto daqui a 3 meses. Nossa. Mas foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo, o cara que me avisou. Agora, o pior não é... O pior é que quando o cara está te devendo, ele não tem cara de te chamar para te propor um outro trampo. E, às vezes, você fica na geladeira 1 ano lá, entendeu? Sem receber e não participa do outro job. É uma loucura esse mercado. Eu acho que até nisso, o Leone, a questão da a forma que é da gente cobrar e da gente conseguir um acordo, de repente quem está aí na geladeira, quem não está conseguindo um trabalho com essa produtora, e é uma forma de resolver também, né? Eu acho que é uma forma de resolver e abrir portas para negociações, entendeu? E esse filtro a gente vai fazer, se tem vários técnicos, né, com uma produtora devendo vários técnicos, até a forma que a gente vai abordar vai ser diferente, tá? Para a gente conseguir, né, que abraçar todos, né, de uma forma que as pessoas consigam receber, eles consigam pagar. Certo que nem eu falo, nessa época tem muitos que realmente estão com dificuldades, tem muitos que têm o dinheiro guardado, mas tem muitas pessoas também que se aproveitam disso para não querer pagar, né? Arrumar a desculpa perfeita, entendeu? Vamos esperar até o Covid-20 para poder continuar dizendo que não tem como pagar. Isso, né? Quem tem má fé, não tem jeito. Mas a gente busca de todas as maneiras. Eu falo que as meninas, com o jeitinho delas, entram em contato, vão conversando, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma linha um pouco mais dura mesmo na parte de cobrar, porque amigos são vocês, né? Eu falo, a gente está ali como uma empresa para cobrar e querer receber. Perfeito. Então, tapinha nas costas não vai adiantar. Nem conhece as tuas costas, né? Exatamente, tapinha nas costas você não vai resolver, né? Nem pagar um cafezinho, não tem jeito. Beleza, Raíssa, pessoal, eu preciso sair, infelizmente, do chat aqui, mas agradeço a vocês aí, a paciência de escutar, e a Raíssa pelos Nós que agradecemos a oportunidade. Valeu, obrigado. Quem está na convenção, de qualquer forma, né? E os por favor, de contato que nós temos para te manter atualizada nisso, né? Eu agradeço a oportunidade. Quem tiver qualquer dúvida também pode mandar e-mail para a gente. O e-mail que está disponível que a gente pode entrar em contato é o cobrança@condini, cobranca, né? @condini.com.br. E quem quiser já iniciar os trabalhos conosco, estamos à disposição, tá? Só esperando, a gente entra em contato, conversa, tira novas dúvidas se necessário, tá bom? Muito obrigada. Te agradeço muito, Raíssa. Obrigada. Boa tarde para você. Gente, boa tarde. A todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.